Oi, gente. Hoje eu vou analisar a participação do Felipe Neto no Roda Viva. Bem, ele demonstrou amadurecimento, né? Fez boas observações. Tem algumas observações curiosas quando ele falou de política, viu dois polos entre Ciro e Amoedo, que ele estaria em algum lugar aí no meio, mas não foi muito específico com relação a isso. E a bancada do Roda Viva, de uma forma geral, foi bem, até mesmo pessoas que eu tenho um histórico de ter pouca simpatia com o seu passado, não é? Acho que vocês sabem quem é. Mas eu acho que faltou averiguar a visão política do Felipe Neto para além da questão dos partidos. Perguntaram para ele qual partido ele se identificaria e depois disso, quando ele disse que não se identificava com partido, deixaram essa questão para lá. Como se a identificação com um partido político específico fosse o elemento central ou o elemento mais importante de uma visão política. Eu sou uma pessoa sem filiação partidária, mas tenho uma visão política progressista, de esquerda, pró-classe trabalhadora, absolutamente clara. E que eu deixo clara aqui no canal sempre. Então, o fato do Felipe Neto não ter uma vinculação partidária não significa que ele não tem uma visão política. E faltou averiguar que visão política é essa. Eu acho que foi a única coisa que ficou faltando, né? Averiguar mais. Ser contra Bolsonaro, como o próprio Felipe Neto demonstrou na entrevista, não é um privilégio apenas da esquerda. O que significa que a visão política do Felipe Neto pode ser muito menos de esquerda ou mais de esquerda do que outras pessoas pensam. E isso precisaria ser averiguado, seria interessante averiguar, né? Eles começam a conversa falando sobre o manifesto para os influenciadores, né? Felipe Neto reafirmou que mantém, que entende que é importante, e eu concordo com ele. O autoritarismo e o romance que o governo Bolsonaro tem com setores que defendem o fechamento do Congresso e o fechamento do STF não pode ser tolerado, né? E aí ele falou da responsabilidade, da necessidade de lutar contra a opressão. E aí teve uma pergunta interessante, eu vou passando pelas questões, né? Que ele falou também sobre a importância de ouvir, de escutar mais. E eu anotei aqui que mesmo os especialistas devem cultuar essa humildade. Eu acho que às vezes aqui no canal, por ter mestrado em História Social, doutorado em Saúde Pública, sempre pesquisar política, às vezes eu posso errar em relação a isso, e aí vale a pena refletir, tentar cultuar essa dimensão, não é? Lembrar da frase socrática, só sei que nada sei, que é uma forma de humildade perante o conhecimento, mesmo que Sócrates não estivesse sendo exatamente humilde com os sofistas, né? Mas ele foi perguntado então sobre a migração do público dele e a questão do YouTube, do Twitter. Eu achei a resposta dele muito boa. Ele disse: olha, o Twitter eu uso como uma conta pessoal, que eu expresso a minha forma de pensar. Ele disse isso. E no YouTube tem toda uma produção, na verdade, uma persona. Existe uma coisa ali que é uma produção, não é só o canal do Felipe Neto, tem toda uma, uma parte artística por trás, o que significa que ele não prioriza naquele espaço a atuação política dele, embora ele possa ter em alguns momentos, né? Tem um momento que foi muito citado nos comentários, né, que ele chamou o impeachment de 2016 de golpe, né, como eu já disse aqui no canal, que é um golpe jurídico parlamentar com características específicas, mas que se utilizou de uma coisa que nunca levou nenhum governador a perder o mandato, né, nunca levou nenhum presidente que já tinha realizado isso a perder o mandato, e fez com que Dilma perdesse o mandato, porque foi uma coisa muito mais política do que jurídica, né? A gente já sabe disso e ele simplesmente refletiu isso. Quando ele vai falar de comunicação, ele faz uma série de observações interessantes. Ele diz, por exemplo, que o governo Bolsonaro ele é muito eficiente em falar para os seus 30%, para promover o caos através de um diálogo direto com o seu público. E para esse público, ele é muito eficiente. E para reforçar o que o Felipe Neto está dizendo, é só lembrar dos discursos no exterior do Bolsonaro, discursos claramente voltados para o seu público mais reacionário, mais de direita, claramente falando para convertidos e não tentando
uma estratégia conciliadora, né? Sobre a oposição, ele diz que a oposição está fazendo tudo errado, que está utilizando pouco as redes sociais, está começando agora. Eu acrescentaria que a oposição não está conseguindo perceber como é importante para ela, para os partidos progressistas, ajudar a mídia independente. E aí eu não estou falando só do meu canal, não. Existem muitos canais progressistas que se beneficiariam muito, o meu inclusive, mas muitos outros também, de uma participação do campo progressista, divulgando esse material, participando dos canais, participando de lives. E eu sinto ainda o campo progressista e os partidos progressistas, os partidos de esquerda, ainda relutantes em fazer isso, né? Ainda querendo acessar predominantemente a mídia corporativa tradicional, que é um grande equívoco, né? Eles deveriam estar ocupando esse espaço e contribuindo com o campo de esquerda dentro da plataforma do YouTube. E essa união entre youtubers existe. É uma união que realmente existe. Tem se ampliado agora. Eu, por exemplo, vou realizar hoje, mais tarde, na terça-feira, nesse vídeo já vai sair na terça, uma live às 18 horas com Eduardo Moreira, um grande economista, uma figura que tem um canal no YouTube aqui muito grande, e é uma pessoa que tem muito conhecimento da área de economia, que vai discutir questões econômicas comigo. E eu, recentemente, tive parcerias com a Kian Santarém, com o João, do canal Portal Clique Política, no passado com Carlito Neto, e muitos, muitos outros. Né? Se ficasse aqui, a gente passava o dia todo falando sobre antigas parcerias. E com partidos políticos do campo progressista ainda tem sido muito difícil. É um equívoco que ele aponta bem. Tem uma coisa que ele fala do baixo investimento em educação básica e pública, e ele está correto, o Brasil não privilegia esse investimento e seria muito bom que a gente tivesse um estado de bem-estar social em que o direito social à educação fosse um direito garantido amplamente, com um amplo financiamento. Mas nós não podemos alimentar a ilusão que só investir em educação básica, embora seja importante, fundamental, eu diria, resolveria o nosso problema em relação à educação política, em relação a senso crítico e tudo mais. Na verdade, a educação é um componente central. Nós podemos falar até de aprendizado transversal, usando até videogames. Ele falou de Minecraft durante a entrevista no Roda Viva, e eu já participei na UNEB, aqui em Salvador, de congressos da utilização de jogos para aprendizado. Ou seja, eu acho que o Estado deveria investir nisso, nós deveríamos investir nisso, inclusive aprendizado em EAD utilizando videogames. Isso seria fantástico para associar a ciência, pensamento crítico, com atividade lúdica e divertida. Eu acredito muito nisso como o futuro da educação. Mas além disso, uma coisa que eu já participei e tem a ver até com minha paixão sobre os games, além disso, nós temos que ter clareza que a educação, seja ela transversal em outras áreas, seja ela dentro da escola, ela corresponde a 30% mais ou menos do que as crianças aprendem. E o que significa que tem que existir um investimento não só nas crianças e nos adolescentes, mas nos pais, criar uma cultura maior de leitura, de profissionalização, de cursos profissionalizantes, de espaço da universidade para pessoas de mais idade em diferentes disciplinas, ou seja, tem que ter toda uma cultura que incentive o estudo, que incentive a popularização da ciência e que fortaleça a classe trabalhadora para que a classe trabalhadora tenha mais recursos. Muitas vezes a criança não aprende porque os pais estão discutindo a dificuldade financeira. Quem está passando necessidade financeira não tem tempo para se dedicar ao estudo, para se dedicar à leitura, tem muito menos tempo e é muito mais difícil para essas pessoas. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter um investimento incentivo, você tem que também ter a melhoria das condições objetivas da classe trabalhadora, porque isso vai favorecer uma população mais bem informada e tem estudos e mais estudos que comprovam isso, né? E não é só melhorando a escola que você resolve esse problema, embora tenha que melhorar a escola também. Ele tem um determinado momento que ele diz que lutar contra o bolsonarismo não é uma questão política. Aí eu gostaria de fazer um esclarecimento para o Felipe Neto. Eu sei o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que não é uma questão de política pública. Ou seja, lutar contra o bolsonarismo não é uma discussão. O bolsonarismo hoje, ou o trumpismo nos Estados Unidos, não é uma questão
de você estar discutindo se a tributação é progressiva ou regressiva. Não é questão de estar discutindo reforma agrária, auditoria da dívida, não é uma questão de quanto você vai investir em saúde, como é que você vai ampliar o investimento e para onde o investimento vai na área de saúde, por exemplo. Essas todas são questões de políticas públicas. Já lutar contra o bolsonarismo é uma questão de política, macropolítica, em termos de lutar pela democracia, lutar pela liberdade, que ele diz durante a entrevista. Mas essa é uma questão de política. Só não é uma questão de política pública. É uma distinção que, enfim, o Felipe Neto, embora tenha amadurecido muito, ele ainda não tinha pego isso, né? E aí vai a dica. Um Instagram, ele cita que o Instagram deletou uma mensagem de Bolsonaro por fake news, que esse é um momento interessante que mostra, inclusive, as redes sociais evoluindo nessa coisa da fiscalização. Mas aí ele cita que a principal fonte de difusão de fake news é o WhatsApp, e ele tem dúvidas se ele seria favorável ao monitoramento de uma coisa que iria infringir nas leis de privacidade. E eu concordo com ele, eu acho que a preocupação dele é absolutamente correta. Sim, nas redes públicas, você, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, você tem que fazer alguma coisa, elas têm que se autopoliciar e você pode agir, mas em coisas como o WhatsApp, o que você tem que investir, sim, contra os robôs e tudo mais, mas da divulgação das pessoas, você tem que investir na educação das pessoas, até em alguns casos mais graves, quando tem impacto, responsabilização criminal dessas pessoas, para ir na direção de educação dessas pessoas. Que isso é problemático, que você propagar isso é problemático, né? Então você tem que tanto favorecer uma educação científica, favorecer a ideia de construção de um senso crítico, como agir em todas essas outras áreas, enfim. Sobre machismo, homofobia passada dele, ele falou das origens dele, culturais, né, muito ligadas ao cristianismo, e que por isso teria influenciado, e ele modificou quando ele falou da importância de escutar. Né? Eu acrescentaria de tentar se colocar no lugar do outro. Uma coisa para mim que, rapidamente, quando eu era jovem ainda, me fez superar qualquer resquício de homofobia, foi pensar, eu não escolhi a minha própria sexualidade heterossexual, eu sou heterossexual, mas eu não escolhi, e quando eu conversei com pessoas que são gays, eles me disseram basicamente a mesma coisa, que eles não escolheram essa sexualidade. E mesmo que tivessem escolhido, me pareceu, ao conversar com pessoas de orientação sexual diferente da minha, me pareceu absolutamente óbvio que a orientação sexual, a cor da pele, a religião, nunca deveriam ser critérios para a gente ter preconceito com as pessoas. Né? A gente teria que ver o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa, e pessoas boas e ruins existem em todas as cores, em todas as religiões, em todas as orientações sexuais. E o mais importante é saber se a pessoa é boa e se a pessoa tem um bom caráter e se a pessoa tem uma boa ética de trabalho, ou seja, as qualidades da pessoa é que devem interessar para a gente, e não essas características sobre as quais ela não tem controle, mesmo que tivesse sobre a sexualidade, nos casos raros que a pessoa pode achar que escolheu, não deve ser motivo para ter preconceito, né? Tem um determinado momento que ele fala do privilégio branco, né, de white privilege, né, de ser um homem heterossexual, branco, né, como eu. E o que eu gosto de dizer sobre o privilégio branco é o seguinte: você deve ter o reconhecimento disso e você deve ter, digamos assim, você saber que isso é uma coisa real, que existe preconceito racial, existe preconceito de classe, e existe uma estrutura que favorece hierarquias que estavam aqui no mundo antes de você existir, e que você não pode ignorar a existência delas ou trivializar a importância delas para os resultados das pessoas. Isso se conecta, inclusive, com a discussão de meritocracia, que ele muito bem apontou, que as pessoas não partem no mesmo ponto de partida. Né? Ele não usa o conceito de ponto de partida, mas ele fala de mesmas condições, o que é basicamente isso. Né? Então, ele acaba detonando a meritocracia e ainda acrescenta de que tem gente querendo ganhar com isso, né? Mas os pontos de partida não são os mesmos. Né? Eu só não gostei
dele ter deixado a distinção entre pobres e ricos para o final, quando a distinção de classe, para uma pessoa, um historiador como eu, que já estudou, inclusive, marxismo e que já estudou. Assim, quando eu olho para a história da humanidade, existem outras distinções poderosas, sem sombra de dúvida. A distinção de cor, por exemplo, nos regimes escravistas, era a central. Mas ao longo da história da humanidade, e especialmente no século XX, ou seja, do século XX para cá, fica final do século XIX e especialmente no século XX, fica absolutamente claro para mim que mais forte, mais poderosa do que qualquer outra distinção é a distinção de classe. As outras são importantes, são relevantes, não devem ser minimizadas. Mas a distinção de classe, ela é, em geral, não em todos os casos, mas na maioria deles, a mais potente, a mais poderosa, né? Ele fala sobre a ameaça de morte que a mãe sofreu, uma coisa absurda, né? E lembra do gabinete do ódio, da família Bolsonaro, que pode ter alguma relação, mas ele não pode afirmar porque não sabe. Depois ele tem um comentário sobre uma coisa que eu posso até fazer um vídeo no futuro. Eu tive uma pergunta recentemente do Resistência, ou Sem Resistência, alguma coisa assim. É um inscrito que eu agora não me lembro exatamente como é o nome dele, mas ele fez uma pergunta bem interessante sobre o paradoxo da tolerância. O Felipe Melo citou o Karl Popper corretamente, né, que Karl Popper defende que você não pode ter a tolerância absoluta, porque isso levaria que os intolerantes acabariam com o próprio estatuto da tolerância. Então, para manter uma tolerância relativa, você precisa, em determinadas circunstâncias, não ser tolerante com os intolerantes. Isso, para mim, faz total sentido. Eu estava imaginando se ele ia começar ali a citar o John Rawls, né, que também tem reflexões importantes sobre isso, né? Sobre isso, assim, não é que você vai censurar os intolerantes, mas você não pode nunca tolerar eles ao ponto de deixar eles chegarem ao poder sem serem questionados. Eles podem ter liberdade de expressão, desde quando a liberdade de expressão deles não infrinja os elementos básicos da liberdade de expressão, que envolve, que tem restrições, nem a liberdade de expressão é absoluta, e talvez a lição em relação a isso é que nenhum princípio, tolerância, liberdade de expressão, pode ser absoluto. Mas eu estou na vertente de que, embora a tolerância e a liberdade de expressão não sejam absolutas, elas devem ser tão extensas quanto for possível para manter a democracia. Quando sua extensão ameaça a democracia, aí a democracia e as liberdades fundamentais têm que ser garantidas acima delas, né? Depois ele comenta sobre o projeto teocrata do Silas Malafaia e de outras figuras nefastas da teocracia brasileira, né, desse pessoal que tem esse projeto. Ele confirma que a opinião dele, esse pessoal tem esse projeto mesmo, e eu concordo com ele. E é uma coisa muito perigosa, né? Logo depois ele faz a tal da posição entre Ciro e Amoedo, que é muito estranho, porque a única coisa que une Ciro e Amoedo basicamente é o fato deles dois serem democratas e terem oposição ao governo Bolsonaro. Fora isso, no plano econômico eles não concordam em praticamente nada. No plano político, em muitas divergências. Então, assim, e do ponto de vista cultural, também muitas divergências. Então, é estranho ele dizer isso, porque aí ele está mais próximo de Amoedo na economia, na cultura ele está mais próximo de quem? A gente não sabe, porque os entrevistadores não perguntaram sobre isso, e eu me nego a ficar especulando, porque não acho que tenham elementos suficientes para saber, né? Depois eles citam, né, falam sobre o apelo que Crivella fez na Bienal do Livro para a moral cristã. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, não vou comentar de novo. Tem uma discussão sobre CPF e internet, que se nas redes sociais ou para você acessar a internet você precisasse ter um CPF cadastrado, o que te identificaria em todo o tempo. Mais uma vez ele demonstrou preocupação com questões de privacidade. Eu concordo com ele, mas eu acho que você pode descobrir uma forma de fazer um registro de CPF tá presente em todas as suas interações online, mas não está pública. Acho que essa é uma questão de tecnologia. Ou seja, se for possível descobrir para as autoridades terem mais facilidade de saber quem faz o quê, para poder rastrear, mas isso não ser público e não ser fácil
ser bastante difícil de uma pessoa descobrir, ou seja, você mantenha o anonimato, se a pessoa quiser ser anônima, mas se ela fizer uma coisa que infringe a lei, vai ser fácil para as autoridades encontrar ela e não ficar impune, como muitas vezes acontece. É uma ideia, eu também entro na do Felipe Neto, que não tem uma resposta pronta para isso, mas o que eu acredito que seria a solução para esse problema estaria provavelmente nessa linha, provavelmente. Ele comenta sobre a depressão, que para mim é uma questão muito pessoal dele, quem tiver interesse, vocês podem ver na entrevista do Roda Viva, eu prefiro não comentar muito, apenas dizer que elogio a coragem dele de falar sobre esse sério problema, elogio também o fato dele falar sobre o problema de ser um problema que pode levar a muitas mortes por suicídio e que precisa ser tratado com muita seriedade por órgãos de saúde e pela população. E acho que essas são posições muito boas, enfim, eu concordo integralmente com o que ele disse lá e acho que é muito importante isso, né? Tem uma observação da Raquel Sherazade, que é a figura que vocês devem ter imaginado no início do vídeo, que eu tenho muitas restrições, né? Mas ela fala sobre o fato dos hackers de Araraquara terem sido encontrados rapidamente, enquanto muitos outros casos as coisas são meio que ignoradas, né? Que leva a uma série de questionamentos, né? Depois eles falam sobre a cultura do cancelamento e o Felipe Neto, mais uma vez, foi bem assim diplomático e ele se posicionou bem como vegano, dizendo que ele é vegano, mas não vai ficar apontando o dedo na cara de ninguém para virar vegano. Acho que é uma postura elogiável. E ele depois critica a cultura do cancelamento, mas lembra que deve-se ter cuidados com essa coisa, né? E a namorada dele ajuda, e quando ele comete excessos, critica ele revê e tal. Depois ele fala sobre ele usa três conceitos que eu quero agora brevemente explicitar, que é o obscurantismo, negacionismo e revisionismo histórico, e ele diz que todos três precisam ser desmascarados e localiza eles no governo Bolsonaro, né? Obscurantismo, defender, enfim, ideias que contrariam a ciência positivamente, ou seja, o obscurantismo terra plana, enfim, outras teses que negam o conhecimento científico. O negacionismo já é negar aquilo para o qual nós temos evidências concretas, então entraria a negação da teoria da evolução, negação da mudança climática e outros negacionismos, né, que têm uma origem anticientífica. E o revisionismo histórico é quando você faz uma reinterpretação da história, muitas vezes sem evidências, e você tenta negar, essas três categorias não são totalmente separadas, né? Você tenta negar ou modificar a compreensão de um evento amplamente conhecido. Então, por exemplo, uma coisa que é revisionismo histórico e negacionismo ao mesmo tempo são aqueles que negam o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial na Alemanha com os judeus, né? Quem nega aquilo dali que eu acho que eu nem posso usar a palavra aqui no YouTube, às vezes eles desmonetizam, mas quem nega aquela violência está engajando em negacionismo e revisionismo histórico. E o governo Bolsonaro entra em revisionismo histórico tentando negar o caráter ditatorial, o caráter violento da ditadura militar, né? Enfim. Por fim, existe uma discussão sobre paywall, que é a parede de pagamento dos sites de notícia. Eu tenho observado isso, é uma observação muito boa do Felipe Neto, e ele fala sobre o erro desse uso, né, pressionando demasiadamente as pessoas e fazendo elas perderem o interesse pela política. Eu tenho enfrentado isso, às vezes eu abro a notícia e tem lá, vire assinante e tudo mais, você já esgotou o limite. E a solução que ele dá é muito parecida com a solução que eu daria, ou seja, eu acho que o site de notícias tem que colocar um resumo da notícia disponível para todo mundo saber o que aconteceu, com um mínimo de contexto e análise. E aí você pode deixar para os assinantes uma análise mais profunda, um exame das evidências, um comentário de um analista, não é? Ou seja, você faz essa negociação entre, você deixa a pessoa saber o essencial e talvez um pouco do comentário, e se a pessoa quiser saber mais, quiser se aprofundar, aí sim você
diz que isso apenas para os assinantes, né? Mas não bloquear a própria notícia. Isso é um grande equívoco, né? Enfim, essa foi minha análise da participação do Felipe Neto no Roda Viva. Eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne apoiador. Enfim, gostaria muito de contar aí com a presença de vocês na minha live com o Eduardo Moreira às 18 horas, das 18 às 19 horas, hoje na terça-feira. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.